querido irmão e irmã em Cristo. Celebramos hoje o 25º domingo do tempo comum. E é interessante que o Evangelho de hoje vai mostrando esse cuidado de Jesus com os discípulos e depois com os 12. Jesus, desde o início do seu ministério na Galileia, ele quis trabalhar com um grupo ao seu redor. Marcos vai lembrando também os demais evangelistas, Jesus chamando os 12, mas depois tem os discípulos e tem a multidão. Assim Jesus vai anunciando o reino de Deus para a multidão que segue a Jesus, que tem admiração por ele, pelas palavras dele, também pelos milagres que ele realizava. Muitos procuravam a Jesus para obter a cura de suas enfermidades. Jesus acolhia a todos, sem distinção. Mas Jesus vai mostrando no Evangelho de hoje esse cuidado com os discípulos. Ele costumava orientar os discípulos. Os discípulos é aquele grupo mais reservado que já tinha se decidido ao seguimento de Jesus. E entre os discípulos nós encontramos o grupo dos 12, que depois se tornaram apóstolos, se tornaram enviados para continuar a ação de Jesus. Jesus que vai cuidando dos 12, vai cuidando dos discípulos. E Jesus está no Evangelho de hoje no final da sua missão. Jesus vai lembrando então o anúncio da paixão, morte e ressurreição. Em outras palavras, Jesus vai preparando os discípulos e os 12 a enfrentar o caminho da cruz. Não porque Jesus quisesse sofrer. Jesus não era masoquista. Jesus ele veio para anunciar o reino de Deus, reino de vida, de paz, de justiça, de fraternidade. E porque escolheu fazer isso, anunciar essa boa nova aos pobres, aos pequenos, Jesus foi perseguido. A cruz de Jesus é consequência da sua missão. Nós refletimos isso muito particularmente na Semana Santa. Hoje Jesus vai preparando os discípulos também para enfrentar o caminho da cruz que vai conduzir à ressurreição, à glória, à vida plena. Mas Jesus prepara os seus discípulos para esse desfecho da sua missão aqui na terra. É interessante observar que quanto mais Jesus explica sobre isso, mais há discordância no grupo. Os discípulos e os 12, eles discordam de Jesus. Eles não aceitam esta lógica de Jesus. Como é que pode o Salvador do mundo, o Messias, o Filho de Deus, enfrentar o sofrimento, sofrer a morte? Como é possível? Ele não é o vencedor de tudo? E Jesus vai mostrando então, na sequência do ensinamento de hoje, aquele que quer ser o maior, que seja o servo de todos, aquele que ama a todos, aquele que abraça, acolhe e promove a vida dos seus irmãos, sobretudo os menores, os pequenos. Essa dinâmica de Jesus continua, porque Jesus, como ele disse nesse anúncio, ele venceu a morte. A nossa igreja, pela força do Espírito Santo, pela força da ressurreição de Jesus, tenta cada vez mais caminhar nesse Espírito de Jesus. Eu gostaria de agradecer a todos aqueles que responderam o questionário da Assembleia da Igreja, Assembleia Eclesial. A nossa Igreja Católica na América Latina está passando por uma Assembleia Eclesial, um processo. A todos aqueles que responderam aquele questionário, nessa primeira fase dessa Assembleia Eclesial da América Latina, eu quero agradecer. Vamos acompanhar esta Assembleia que vai acontecer virtualmente, com uma parte presencial, lá no mês de outubro, de 22 até o dia 28. Vamos acompanhar através da internet, através das redes sociais, mas acompanhar também através da nossa oração,
rezar pelo êxito desta Assembleia. São os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, querendo entender melhor o Espírito de Jesus dentro desta grande região que é a América Latina. Que nós possamos cada vez mais caminhar seguindo a Jesus, com os seus verdadeiros sentimentos de amor, de serviço aos que mais sofrem. Deus te abençoe neste domingo, nesta caminhada cristã. Amém.